Você conhece o que é desenho gestual? Já ouviu falar? Se você já desenha e você quer evoluir no seu desenho, trazer vida a ele, é esse assunto que eu vou falar agora que vai transpor você para novas fronteiras, beleza? Então vamos lá. O que é o desenho gestual? Bom, basicamente ele é a representação do movimento. Nada mais é do que você tentar reproduzir desenhando, seja uma referência, seja o que for, né, uma pessoa, um modelo vivo na sua frente, a representação do movimento que aquele personagem, aquela referência está fazendo para você. Então, basicamente, você tem que ter a visão analítica da coisa. Você vai olhar e vai tentar traçar poucas linhas no seu desenho para que você consiga reproduzir realmente aquele desenho que você está querendo, reproduzindo a mensagem da pose que aquilo está querendo te passar. Aquilo eu me refiro à referência ou até mesmo a pessoa que está na sua frente, tá bom? Então, tente reproduzir a mensagem da pose que aquilo quer passar. Basicamente, o personagem está pulando, o personagem está dando soco, o personagem está parando o soco, o personagem está correndo. O quão correndo ele está? Ele está correndo cansado? Ele está correndo muito rápido? Ele está correndo devagar, lento, cansado, quase parando? Ou ele está só andando? Tudo isso faz uma grande diferença na hora de você reproduzir o seu desenho. Então, a relação dessa mensagem da pose com o exagero, ela é extremamente importante, porque você vai exagerar aquilo que a mensagem está querendo passar para você. Então, se o personagem está correndo, mas ele está cansado, você vai tentar reproduzir isso através das maneiras de exagero do que você está vendo, talvez uma coluna mais torta, talvez ele mais caído, cansado, ou ele colocando a mão nas costas, com as costas doendo. Então, isso tudo vai trazer total diferença na hora de reproduzir o seu desenho, porque tem que ficar claro e legível, com poucas linhas, o que está sendo reproduzido por você, tá bom? Então, o exagero é extremamente importante neste momento. Outra coisa também extremamente importante, como eu disse, é a mensagem da pose, o exagero e também a silhueta. A silhueta do personagem, ele tem que estar bem clara. Olha pra mim. Quando eu faço alguma pose, coloco as minhas mãos na minha frente aqui, eu coloco a minha silhueta como se fosse a minha sombra, né? Você consegue ver a sombra do cavalete lá atrás? Imagina como se fosse uma sombra, excluindo essa cadeira aqui. Imagina aqui que eu tenho na minha frente as minhas mãos, certo? Porém, se eu desenhar uma sombra, você não vai entender o que eu estou fazendo com minhas mãos aqui na minha frente. Porém, se eu fizer isso, você já entende, porque saiu da minha silhueta. Você consegue ver agora a minha sombra com mais clareza. Ah, ele está com a mão ali na frente dele, fazendo alguma coisa. Então, a silhueta é muito importante. Por isso que eu falo também, quando você vai desenhar, fazer esses desenhos gestuais, pensa bem que a referência, ela é exatamente isso, referência. Ela não é lei, ela não é regra, ela não é nada disso. Então você não deve nada à referência. Você não deve absolutamente nada para ela. Então você não precisa fazer igual a ela, cara. O desenho é o que funciona e o que fica bonito, o que fica interessante. E não se você está fazendo igual a referência, ó. Isso aí tanto faz, tá bom? Então, mas aí que tá. O que fica legal é se está sendo legível, se está interessante, se está exagerado o suficiente para poder transmitir aquela mensagem. É isso que você tem que ter em sua mente, tá bom? Então, aqui na tela você consegue ver aí algumas referências, alguns estudos aí que você vai conseguir ver o exagero. Perceba bem aqui na sua esquerda que o desenho, beleza, você consegue ver um desenho bem mais solto, bem mais interessante, porém a mensagem da pose não está tão clara. Mas esse desenho da direita aqui você consegue já ver com maior interesse, maior amplitude o que o personagem está querendo fazer, com bastante exagero, com as linhas exageradas, curvas. Enfim, você consegue ver realmente que o personagem está querendo trazer, transmitir com bastante energia. É isso que você quer. Então, o desenho gestual, você vai pegar aí 30 segundos, no máximo estourando aí 1 minuto para você tentar reproduzir, porque eu não quero que você faça detalhes demais, eu não quero que você faça dedos na mão, eu não quero que você faça dedos no pé, eu não quero que você desenhe o rosto do personagem, eu não quero nada disso. O desenho gestual é nada mais é do que a reprodução do movimento do personagem todo, beleza? Tem que ser o personagem inteiro. Por isso que nós nos preocupamos com tudo para depois, como eu já disse aí nos meus stories, né, nos vídeos mais curtos que eu posto aí nas minhas redes sociais, que
o desenho gestual, ele tem que ser bem sucinto e resumido, para depois você pensar em detalhes. Aí sim, você fez como se fosse um pré-rascunho, né, o desenho gestual, aí depois, por cima do desenho gestual, você vai fazer o rascunho, como você pode ver na sua frente. Uma blocagem aí mais interessante de volumetria, anatomia, enfim, eu consigo colocar os elementos por cima do meu desenho gestual por cima e consigo reproduzir o meu desenho que eu quero, né? Porém, o desenho gestual é como se fosse um esqueleto, mas um esqueleto reproduzindo o movimento. E aí eu construo todos os elementos por cima do que eu quero, que é o meu desenho, de fato, certo? Então, eu sei que a gente tem o preciosismo, nós sempre queremos ser perfeccionistas, mas o desenho gestual não pode ser perfeito, no sentido de que eu tenho que ficar desenhando miudinho ali, pequenininho, todos os cabelinhos do personagem. Não, é tudo. Você desenha 15 segundos, 30 segundos, um desenho extremamente rápido, para depois aí sim você tentar reproduzir mais detalhes nele. E é isso que é importante. Nunca fique satisfeito com sua primeira repetição. O desenho gestual é uma coisa tão rápida, você vai gastar 30 segundos, cara. Então, quando você desenha algo com 30 segundos, você já consegue reproduzir mais um, e mais um, e mais um, fazendo a mesma referência. Então, fiz o primeiro, beleza, eu entendi mais ou menos, porém errei alguns elementos. Olha aí na minha tela aí o exercício que eu fiz, né? Então, no primeiro eu já reproduzi ali e vi que eu errei algumas coisas. No segundo, eu já vi, né, fiz as correções do primeiro, já ficou um pouco mais solto. O terceiro já ficou mais interessante e a partir daí eu já desligo a minha mente da minha referência. Eu já aprendi o suficiente da minha referência. Agora eu vou lapidar isso através de mais umas 2, 3 repetições aí para ficar bem legal. Tá bom? Então, fica o desafio para você. Ó, eu vou colocar 2 sites aqui em cima. Ó, vou botar uns links aqui, né? Vou mostrar para vocês os nomes. Se vocês quiserem depois colocarem lá, vou deixar o link aqui também na descrição, para que vocês possam clicar direto do link já aí, depois do vídeo aí, para vocês treinarem. E vocês vão colocar aí de 1 minuto, tá bom? Vocês vão colocar 1 minuto aí na tela, para vocês treinarem. Aí vocês colocam lá, tenta fazer um desenho bem solto, bem dinâmico e tal, para você aquecer essa sua mão aí, beleza. Depois, fez de 1 minuto, vai por 30 segundos. Talvez você apanhe um pouco para fazer, mas você vai conseguir. E aí, com de 30 segundos, você tenta fazer. Beleza. Conseguiu? Apanhou? Fez. Agora, depois que você fez tudo isso, você vai pegar uma pose desse site, porque tem infinitas poses nesses sites aí, muitas referências. Você vai selecionar uma pose legal. E aí você vai fazer várias vezes essa mesma pose, mantendo também a dinâmica de tempo. Claro que não vai ter um cronômetro ali, mas vai ter uma dinâmica de tempo na sua mente, aí na velocidade que você fez para reproduzir o seu desenho. E aí você faz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta repetição, vai pelo menos 3, por favor. E aí você vai pegar aquele personagem que você adora desenhar infinitas vezes, que eu sei que nós sempre temos um personagem que desenhamos infinitas vezes, né? Sejam personagens nossos ou personagens que nós gostamos de desenhar, né? E você vai tentar reproduzir ele em cima desse desenho gestual que você fez, né? Vamos dizer que você pegou aí o Goku, vamos dizer lá, pô, você fez o Vegeta, eu gosto mais do Vegeta, vai. Então você pegou e gosta de desenhar o Vegeta. Pô, fiz várias reproduções aqui de poses diferentes e pô, fiz aqui, gostei dessa pose, ficou maneira. Agora você vai blocar o seu rascunho por cima desse desenho gestual e aí você vai conseguir reproduzir agora com o seu rascunho, com a sua blocagem de anatomia, desenhando o rosto, tudo bonitinho. Depois, se quiser ir para luz e sombra, colorir, e aí você vai colocando os elementos por cima. Perceba que é um esqueleto, onde nós vamos colocando, como imagina o esqueleto, né, que nós colocamos tendões, músculos, né, colocamos pele, roupa e vamos construindo, mas o alicerce, a base, o fundamento é o desenho gestual. É para isso que ele serve. E eu tenho certeza que se você aplicar esses conhecimentos que eu te ensinei hoje, agora, eu tenho certeza que você vai evoluir monstramente em um dia. E eu vou te provar isso agora. Lá em 2013, 2012 talvez, eu fiz um workshop com um professor muito bom que anos depois eu fui ter aula com ele, que se chama Leonardo Maciel. E o que ele passou nesse workshop foi o desenho gestual. Eu fiz um desenho que eu vou mostrar para vocês aqui na tela agora, né, naquela época, antes desse workshop. Esse personagem que você está vendo, eu fiz antes do workshop de desenho gestual. E aí, eu fiz, sei lá, 2 horas de aula de desenho gestual com ele ali,
E aí eu entendi todos esses conceitos de exagero, de mensagem da pose, de conseguir reproduzir o movimento, mesmo personagens parados, eles têm movimento. Você não para que nem um cara, né, um soldado do exército ou um manequim. Tem toda uma dinâmica. Veja as poses aí do site, quando a pessoa está parada, com a mão na cintura, ela está pensativa. E tudo isso faz uma enorme diferença no desenho gestual, para que vocês apliquem isso também. E agora, esse segundo desenho foi simplesmente depois do workshop. Tem o quê? 2 dias de diferença de um desenho para o outro. Observem as diferenças desses 2 desenhos. Eu não estou mentindo para vocês, meus amigos. É por isso que eu amo passar esse conhecimento para vocês de desenho gestual. Porque isso vai mudar a tua vida. Se você aplicar isso direitinho, dar a importância necessária do desenho gestual para os seus desenhos, isso aí vai elevar o seu nível do desenho além. Vai te jogar lá na frente. Porque é isso que eu sei que você precisava para evoluir. Você vê aí a diferença. Um desenho extremamente rígido para um desenho que tem vida. Um desenho que nada conversa entre si, você olha a faixa dele aí, ó. A faixa não conversa com a perna dele, não conversa com o que ele está fazendo, não conversa nada, parece uma coisa lá muito louca. O cabelo. Agora olha o segundo desenho, o cabelo conversa com a faixa, que conversa com a calça dele, que conversa com o movimento, tem todo o dinamismo, tudo isso pensando no desenho gestual. Porque você vai conseguir reproduzir muito mais coisas dinâmicas a partir de agora. Porque esse conceito vai abrir a tua mente. Não é só pose o desenho gestual. É realmente dinamismo. E você vai criar velocidade, dinamismo e uma visão muito mais interessante das coisas, analítica, para que você consiga olhar tudo ao seu redor e antes de desenhar, você já entendeu o que aconteceu. E isso é extremamente importante para você. Fechou? Então eu espero que você consiga evoluir bastante nos seus desenhos. Coloca nos comentários aí se realmente você conseguiu aplicar, porque eu sei que funciona, viu? Eu não vou falar que se funciona não, porque eu sei que isso funciona. Mas se você aplicou, coloca aí se você gostou, se você conseguiu aplicar com velocidade, se você demorou um pouco, teve dificuldade. Se você não está conseguindo, deixa nos comentários também. Às vezes eu faço mais vídeos aí para que eu possa te ajudar a conseguir elaborar mais esse assunto, porque dá para expandir esse assunto aí por hora, se eu quiser, porque tem muitos detalhezinhos que dá para colocar junto nesse pacote do desenho gestual e assim conseguir, como uma explosão gigantesca, né, evoluir o nosso traço. Fechou? Então eu espero que você consiga aí evoluir e eu fico à sua espera nos comentários. Fechou? Se inscreva no canal, deixa seu joinha aí e até a próxima. Valeu!